Eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Que a paz do nosso Deus esteja na sua casa, no seu lar. Que a paz do nosso Deus esteja com a sua família. Nessa noite ou nesse dia, eu não sei em que momento você vai estar ouvindo essa palavra, mas que a paz do Senhor esteja contigo. Irmãos, eu quero dizer que eu estou feliz por mais essa oportunidade de poder falar algo da parte do Senhor, falar aquilo que Deus, compartilhar aquilo que Deus já tem colocado no meu coração. E eu quero compartilhar contigo, com vocês, uma pequena porção, uma porção da palavra do Senhor que Deus tem colocado ao meu coração, e eu quero estar lendo com os irmãos. Eu quero falar sobre fé. E é muito interessante que quando a gente fala sobre fé, o primeiro texto que nos vem à mente é Hebreus capítulo 11, verso 1, que nos fala assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não se veem. Isso é fé, é confiança. Irmãos, e nós precisamos ter confiança no Senhor, nós precisamos crer que Deus está no controle de todas as coisas. Embora nós estejamos vivendo momentos terríveis, momentos em que o mundo está um caos, o mundo está de perna para cima. Eu tenho 43 anos e eu diria que eu nunca vi uma situação como essa. E a gente sempre ouve falar que nós temos que crer em Deus, que nós precisamos confiar no Senhor. E talvez não tenha um momento mais complicado ou mais decisivo em nossas vidas, e nós exercemos a nossa fé, e é confiar no Senhor. E como diz aqui a carta aos Hebreus, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que a gente ainda não vê. Embora nós estejamos vendo um mundo, uma pandemia terrível que tem levado pessoas próximas a gente, muitos que estão nos escutando possivelmente já perdeu parentes, amigos próximos, mas em tudo isso nós precisamos crer que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor nunca deixou de ser Deus, que o mundo está, nós poderíamos dizer que o mundo está num barco, e esse barco não está à deriva, esse barco ele tem um rumo certo em que Deus já predeterminou o rumo desse barco. E nós precisamos confiar nisso, porque a nossa fé está baseada em crer num Deus que é soberano, num Deus que tem o controle de todas as coisas. A Bíblia também na mesma carta aos Hebreus, no verso 6, diz assim que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, a Bíblia ela continua dizendo que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E a nossa vontade, a minha vontade, eu imagino que a vontade que a sua vontade, você que está escutando essa palavra, é agradar ao Senhor. E como é que nós fazemos isso? Nós precisamos confiar no Senhor, porque a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Irmãos, e essa confiança tem que ser inabalável na minha vida e na sua vida. Que nós nunca deixemos de crer que Deus Ele existe, e não somente que Ele existe, mas que Ele está no controle de todas as coisas. Irmãos, e quando nós começamos a folhear a palavra de Deus, nós vamos ter essas convicções, porque em Salmo de número 24 e verso 1, a palavra do Senhor vai nos falar algo assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, a nossa vida pertence ao Senhor. Você que está me escutando do outro lado dessa tela, a sua vida pertence ao Senhor. Ou seja, toda a humanidade, toda a criação pertence ao Senhor. A palavra de Deus também, quando você começa a ler em Gênesis, quando vai relatar a criação, a palavra de Deus fala que Deus criou os céus e a terra. Ou seja, Deus criou todo o mundo espiritual, Deus criou todas as coisas, o mundo material, toda a humanidade. E Deus ele é tão perfeito que Ele criou uma situação. Deus criou um mundo para que no sexto dia Ele colocasse nesse mundo para viver a coroa da sua criação, que é a humanidade, que foi o primeiro casal, Adão e Eva. E por que eu estou falando tudo isso, irmãos cristianos? O que isso tem a ver com fé? Porque na verdade eu quero que nós entendamos que
que Deus, ele criou todas as coisas. E esse Deus que criou todas as coisas, ele não simplesmente criou e deu corda nesse mundo e falou: agora vocês vivam a vida de vocês. Não, de forma nenhuma, porque quando nós começamos a folhear a palavra de Deus, nós vamos entender que esse Deus que criou essa humanidade, esse mesmo Deus queria se relacionar com ela. A palavra de Deus vai falar que todo dia, na viração do dia, Deus ia ter com esse casal, com esse primeiro casal que representava a humanidade, e Deus ia com eles ali para que eles tivessem comunhão com o Criador. Mas nós entendemos, e quando nós lemos a palavra de Deus, nós sabemos que o primeiro casal, eles desobedeceram a ordem do Senhor, eles falharam, eles pecaram, e através da sua desobediência entrou o pecado no mundo. Mas esse mesmo Deus que criou todas as coisas, ele providenciou uma maneira para que o pecado fosse tirado da humanidade, para que esse pecado que agora entrou na humanidade, esse pecado que trouxe maldição para a humanidade, esse pecado agora ele fosse o seu Filho amado, ele levasse o seu pecado, o meu pecado e o seu pecado na cruz do Calvário. E sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Que o mesmo Deus que me criou, o mesmo Deus que criou você, o mesmo Deus que criou toda a humanidade, ele se preocupa comigo e se preocupa com você. Porque a palavra de Deus vai falar em João capítulo 3:16, vai falar assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso mostra que Deus, ele não somente criou a humanidade, mas ele cuida, ele ama essa humanidade, ele quer se relacionar comigo e com você. Talvez você que ainda não tem professado a fé cristã, você que talvez que possa estar assistindo esse vídeo, que ainda não confessou que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, entenda que Deus, ele quer se relacionar com você. Deus, ele quer se relacionar comigo e com você. E tudo isso tem a ver com fé, porque nós precisamos crer que, embora nós estejamos vivendo um caos na humanidade, existe um Deus que criou todas as coisas, e existe um Deus que é o mesmo Deus que me ama a mim e ama você. E ainda que nós não entendamos as coisas que estão acontecendo, Deus tem um propósito em tudo isso. Deus tem um propósito em tudo isso. E nós voltamos a falar do barco, esse Deus criou todas as coisas, e essa humanidade está num barco, e esse barco não está à deriva, esse barco ele ruma para um destino, o destino que Deus já preparou para essa humanidade, e que nós possamos a cada dia mais confiar no Senhor, confiar que Ele tem o controle de todas as coisas. E nós como igreja, claro que nós sabemos que existe já algo determinado de Deus para essa humanidade, e nós como igreja nós precisamos orar, meus irmãos, nós precisamos orar confiando que o Senhor pode curar aqueles que estão acamados, aqueles que estão passando por momentos difíceis diante dessa doença, que nós precisamos orar para que Deus nos mantenha com saúde, que Deus mantenha a nossa vida saudável. Mas em tudo isso nós precisamos entender o propósito de Deus, que nós possamos fazer uma reflexão de nossas vidas, para que nós possamos entender que Deus está no controle de todas as coisas, e que nós, como crentes em Jesus Cristo, nós possamos estar sempre confiando no Senhor, que Ele tem o melhor na minha vida e na sua vida. Fica com essa palavra, Hebreus 11:1, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem, que ainda não a vemos. Deus está no controle de todas as coisas. O mesmo Deus que nós servimos há tanto tempo, Ele nunca deixou de ser Deus, Ele nunca deixou de ser poderoso, Ele nunca deixou de ser onipotente, Ele nunca deixou de ser onisciente, Ele nunca deixou de ser onipresente. Ele está no controle de todas as coisas. Creia nisso. Fica com essa palavra, e que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a vida da sua família, e te mantenha em paz, com saúde, para a glória de Deus Pai. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.